Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa da TV USP que mostra o que acontece aqui no campus da USP de Bauru, onde funciona a FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também o Centrinho, que é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais. Hoje iremos falar sobre um livro que um professor aposentado aqui da FOB escreveu relatando as suas memórias. Foi lançado neste ano o livro Conversa de Médico e Outras Histórias. O autor é Roberto Loureiro Maringoni, professor titular já aposentado da Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB da USP. São diversas histórias divididas em 226 páginas e 6 capítulos. A obra, que tem 120 exemplares, não vai ser comercializada. Estamos aqui hoje com o professor Roberto Loureiro Maringoni, que é professor aposentado aqui da USP e o autor da obra. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço essa gentileza que vocês tiveram comigo. Poxa. Não era para tanto. Que é uma isso, coisa professor? Simples. Não seja tão humilde, não seja tão modesto. É verdade. Professor, antes da gente falar sobre o livro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da formação do senhor. O senhor é bauruense mesmo? Eu sou bauruense. Eu nasci em Bauru em 1932. Meu avô já morava em Bauru, meu pai, minha família toda era daqui de Bauru. E a família, por parte da minha mãe, era de Pirajuí. E que vieram para cá. Eu nasci num paraíso. Meu avô tinha um terreno imenso, de quase 1.000 metros quadrados, na Avenida Rodrigues Alves até a Bandeirantes. Uma faixa inteira, a esquina da Bandeirantes com a Virgílio Malta era o terreno da minha casa. Mas era um terreno só, não tinha separação nenhuma. O senhor cresceu em Bauru, então, Eu depois cresci em que o senhor foi para São Paulo? Eu tinha 14 anos, mais ou menos, foi em 1946 que eu fui para São Paulo. Eu tinha feito o grupo escolar aqui, o Rodrigues de Abreu. Depois eu entrei num ginásio, no antigo chamado Ginásio do Estado, hoje eu acho que é Cristino Cabral, e fiz 2 anos aqui. Depois, por insistência de alguns parentes, eu acabei indo para São Paulo. Fiquei lá num colégio arquidiocesano. Terminei o ginásio, comecei a fazer o científico naquela época. Depois eu me cansei daquele negócio lá, eu resolvi sair e fui estudar no Colégio Bandeirantes, que na época era um excelente colégio, depois não tive mais contato com o pessoal de lá. Aí resolvi estudar medicina, prestei o vestibular na Escola Paulista e fui aprovado. Isso já foi em 1952, eu entrei na escola. 52 até 57, fiquei lá, formei-me em 57. Continuei na escola mais um tempo, que eu estava fazendo uma especialidade, a cardiologia, e fiquei lá mais algum tempo. Vou vir para Bauru. Armei meu consultório lá na Avenida Rodrigues Alves e começou a luta. E como foi entrar aqui na FOB, professor? Qual que é a sua trajetória e como o senhor entrou aqui? Como entrei na FOB? O doutor Artigas havia convidado para as cadeiras básicas. Eu não sei se você conheceu o doutor Artigas, não deve ter conhecido, você é muito jovem. Sabemos bastante da história dele, mas não conhecemos. Mas veja assim, o doutor Artigas queria que a escola de odontologia, nas cadeiras básicas, fossem exatamente iguais a uma escola de medicina. Ele não queria formar dentista, ele queria formar médicos da boca. Então ele convidou uma porção de médicos jovens da cidade para lecionarem aqui as cadeiras básicas. E assim foi feito. O Dr. Lázaro foi lá para microbiologia, o Dr. Ata foi para fisiologia, e assim, vários. E quando o Dr. Ata veio para cá, ele me convidou para vir junto. Isso foi no começo de 62, 63, por aí. E nós ficamos aqui, eu fiquei aqui na escola desde 1962, 63, lá na fisiologia. Lá eu fiz minha carreira universitária toda. Fiz os concurso de ingresso, de professor doutor, depois fiz livre docência, professor associado, depois professor titular. E fiquei como professor titular, lecionando fisiologia e farmacologia,
ao mesmo tempo que eu estava em tempo parcial, a gente fazia só de manhã e à tarde eu tocava outras coisas, tinha meu consultório ainda. Depois, por um desaforo da natureza, você imagina, eu tive um infarto. Nossa. Tem cabimento um cardiologista ter um infarto? Ironia, né? Então, eu tive um infarto e aí eu resolvi, falei, puxa vida, eu vou parar de clinicar. Parei, fechei o consultório e vim para cá. O Gastão me levou lá para o Centrinho como diretor da divisão médica. Eu fiquei lá meia dúzia, 6, 7 anos, não me lembro mais, como diretor. Depois, o doutor Otto aposentou-se e eu voltei a ser professor titular lá, chefe do departamento, que ele já tinha aposentado. Eu fiquei lá até me aposentar. Essa foi a minha carreira na FOB. Fiz toda a carreira aqui na FOB. Eu ainda podia ficar mais tempo aqui na faculdade para completar o 6º quinquênio. Mas eu falei, meu Deus, eu não vou completar o 6º quinquênio porque eu vou chegar com 70 anos e a compulsória me pega. Então o que eu estou fazendo aqui? Atrapalhando alguém que pode ser professor titular e não é porque eu estou ocupando um cargo que eu não preciso mais, eu não vou ganhar mais nada porque eu não posso sair mais para frente, não posso ficar mais tempo. Então eu falei, me aposento. Dei o lugar para ele, ele fez o concurso titular e ficou titular, o colega lá da bioquímica. Bom, aí eu fiquei aqui, no Centrinho, que ia lá na faculdade, não tinha mais nada para fazer, de vez em quando eu dava uma aula, mas foi a vida tranquila depois. Depois que a gente é aposentado, vira vagabundo. Então, eu não tinha mais nada que fazer, comecei em casa, comecei a escrever. Professor, então as primeiras histórias dá licença, foram a gente vai nessa fazer época. um breve intervalo agora. Sim, senhor. Depois a gente fala mais sobre o livro. Você que manda. Ligado na Universidade e volta já já. Estamos de volta com Ligado na Universidade, recebendo hoje aqui o professor Roberto Maringoni, que é autor do livro Conversa de Médico e Outras Histórias. Professor, Exato. Como surgiu a ideia de escrever esse livro? Bom, eu já tinha algumas histórias escritas. Eu disse que depois de aposentado, eu sem fazer nada em casa, comecei a escrever, contando coisas que aconteceram durante a clínica. Algumas são engraçadas. Eu transcrevo conversas com pacientes. Uma delas eu escrevi, um cidadão me apareceu lá junto com a esposa e disse, na minha casa ele foi, ele dizia assim, doutor, eu fui consultar um médico e ele me receitou um remédio para minha esposa e eu não sei para que serve. O senhor podia dizer, o senhor me dizer, eu já tinha cuidado dele, o senhor podia dizer para que serve esse remédio? Eu falei, deixa eu ver a receita. Ele me deu a receita, eu olhei, é um remédio chamado cetoconazol. Cetoconazol é um remédio para tratamento de infecções por fungo. E eu disse isso para ele. Senhor fulano, esse remédio é muito bom para tratamento de fungo. Ele falou, ele fez assim para mim. Então aquele doutor estava certo, minha mulher funga a noite inteira. Poxa, você vê, eu segurei a bochecha aqui para não dar risada, né? E coisas assim, deste tipo. Algumas senhoras que eu também consultei, uma delas dizia assim, doutor, entre marido e mulher, toda distância é pouca. Eu falei, poxa vida, mas que isso? Ele falou, não, doutor, é verdade. Marido e mulher, toda a distância é pouca. Precisa ser distante, porque viver é fácil. O que é difícil é conviver. Puxa vida, é filósofo. Então, coisas assim desse tipo, tem aqui recheadas. Professor, muito. mas não é uma biografia, então, do senhor? Né? Não é biografia. Não. Eu contei algumas coisas que aconteceram comigo
na escola. Por exemplo, eu entrei na escola, a primeira coisa que a gente chega lá é tomar um trote. E o trote, você não tem como escapar. Eu fui lá para fazer a matrícula, já me pegaram, eu estava fazendo a matrícula, já me pegaram, tiraram a minha camisa, pintaram o corpo, cortaram o meu cabelo, pintaram o rosto. E eu fui, ao lado da escola tinha uma feira livre. Eu fui pedir esmola na feira. Com uma meia na mão e pedindo esmola para o pessoal lá e todos os veteranos acompanhando. Depois, eles me deram um papel para ler, para fazer um discurso. Posso ler para você? Pode. É um negócio, é pequeno. É aí uma meia folha. Então diz assim, ó, o que estava escrito que eles me deram para ler. O discurso. O discurso. Pelos gasofiláceos e pelas constelações amplexas do mapa mundi, furgicando e gasometriculando o álgico incoloide magistumbito das parafuncilações hepáticas e de uma fosforescência esdrúxula, putrefatamente opilácea, sem a danificação da hiperolfatosidade continental da metatarse metaforicada da ultra-supra divagação do território grego do Alasca. E aí Radamés, o grande capoeira baiano, no seu último tratado de metrificação dos Países Baixos, de um ângulo facial peripatético, fantasmagórico e antediluviano, disse coribus natário teto de uma melhor usique. Não quer dizer nada. É coisa... É uma porção de palavras que não tem nenhum significado. Discursando na feira, é isso? Na feira. Depois que pedia essa esmola. Pô, foi um negócio assim, meio engraçado, porque o pessoal dava risada e os veteranos que estavam me acompanhando, você imagina eu pintado de vermelho, com batom, cabelo cortado, fazendo essas bobagens em cima. Até que, para fazer esse discurso, um feirante me deu um caixotinho, eu subi em cima do caixote e fiz o discurso por lá. Professor, tem relatos de amigos também? Ah, sim, amigos que contaram uma porção de coisas. A primeira parte é a parte que eu escrevi a respeito da escola. Depois tem algumas coisas que me contaram, os colegas me contaram a respeito de coisas médicas. E aqui tem muita coisa. Dr. Lázaro, conheceu o Dr. Lázaro? Sim, sim. O Dr. Lázaro era professor de microbiologia aqui, que já faleceu há uns 2, 3 anos. Mas ele era contador de histórias e contava cada coisa. E eu tenho aqui várias coisas que ele me contava. E eu pus aqui. E assim é. E as coisas que aconteceram. Eu uma vez estava lendo um jornal, eu acho que era o Lancet, lá na Inglaterra, e eles escreviam algum fato interessante. O cidadão comparou, e eu escrevi isso aqui, ele comparou os nomes mais comuns da Inglaterra no século XVIII, eram Mary, Jane e Anne. Maria, Jane e Anne. E no século XX, Mary, Jane e Anne. Falei, puxa, por quê, né? Por quê? Depois eu comecei a ver que o nome Maria, que tinha sido tão comum no passado, eu lecionava aqui, e das minhas alunas, muito poucas eram Marias, muito poucas. Falei, bom, por quê? Aí, um dia eu voltei para casa, saindo do consultório, eu cheguei em casa e estava lá, as minhas filhas eram pequenas, e eu encontrei lá a minha sogra, Sofia Maria, a minha mulher, Maria Rita, as 4 filhas, Maria Inês, Maria Silvia, Maria Isabel, Maria Ângela, a minha irmã, Maria Teresa, a minha cunhada, Maria Matilde, a filha dela, Maria Augusta, mais sobrinhas, filhas da minha irmã, Maria Cecília, Maria Lúcia e Maria Clara.
A cozinheira era Maria Antônia. A página das crianças era Maria José. Eu falei, puxa vida, só dá Maria nessa casa, puxa. A minha mulher falou, você não viu nada, vá lá no fundo do quintal ver quem está lá. Eu fui lá e encontro um carpinteiro arrumando os brinquedos das crianças. Boa tarde, como o senhor se chama? Ah, eu sou Zé Maria, doutor. Eu falei, poxa, então o único homem que tinha lá era a Maria. 14 Maria mais um Zé Maria. Então, são esses tipos de relatos que estão no livro. Esse tipo de relatos, esses tipos simples, com esse humor até um pouco ingênuo, mas no fim eu escrevo alguma coisa assim mais séria daqueles indivíduos que me marcaram durante a vida. Então, veja bem, eu escrevi sobre a minha tia, Ernestina, que foi professora primária há não sei quantos anos, lá no Grupo Escolar Rodrigues de Abreu. O meu sogro, que foi um exemplo de trabalho, o homem até morrer arranjava serviço para fazer. O meu avô, Júlio Maringoni, que era nome de rua hoje, sim, e marceneiro, mas de uma habilidade como trabalhar com madeira. Ele fez os móveis do quarto dele, a cama, o armário, a escrivaninha. Uma coisa impressionante. Pessoas que foram exemplos para o senhor. São exemplos. Foi o que eu botei como exemplo. Depois eu escrevi sobre o avô da minha esposa, o doutor Axel Wendel. Depois veio aqui o doutor Ata, que foi professor aqui, o doutor Opromola, que foi médico na cidade. E depois, dermatologista, né? Dermatologista. Dermatologista. E depois eu escrevi sobre o doutor Alencar de Carvalho, que foi o primeiro pediatra de Bauru. Eu nasci em 32, ele chegou em 33 aqui, foi pediatra que cuidou de mim. E eu fiz uma ligação muito grande com ele. Depois ele acabou casando-se com uma irmã da minha mãe, portanto virou meu tio. Então ele me influenciou muito para fazer medicina. Eu admirava porque ele era muito bom orador, falava bem, se expressava, escrevia. Ele publicou vários livros sobre cuidado das crianças. E essa coisa toda, essa posição do Dr. Alencar talvez me tenha incentivado também essa lembrança a escrever essas coisas aqui. Então, é um livro que eu escrevo contando algumas coisas que aconteceram na clínica, conversas de pacientes, como eu falei para você, do fungo. Do fungo e várias outras. As pessoas idosas são muito interessantes, né? E falam cada coisa. Eu encontrei um paciente, ele era muito engraçado, português, idoso. E eu perguntava para ele estava frio naquele dia. Eu falei, senhor, não me lembro o nome dele, está escrito aqui. Eu vou ter que passar álcool para fazer o eletrocardiograma. De como está frio, vai incomodar um pouco. Eu falei, não, doutor, não tem problema, pode passar, mas está frio como diabo. Quando eu passei o álcool no peito para botar os eletrodos, ele deu um pulo na cama. Eu falei assim, me desculpe, mas não tem outro jeito, ele tinha que passar. Eu falei, não, doutor, não se preocupe. Depois dizia, sabe o que fizeram lá na minha terra? Lá em Portugal, para passar para fazer o eletrocardiograma, os médicos costumam esquentar o álcool. Bom, faz sentido num dia frio como hoje. E como foi a experiência? Ah, não, doutor, não deu muito certo. Como não deu muito certo? O álcool pegou fogo quando quiseram esquentar. Puxa vida, o cara está me gozando da porcima. E coisas assim que eu também escrevo essa graça que os pacientes tinham, né? E aí, bom, tem de tudo aqui nesse, né? Professor, vamos fazer mais outro breve intervalo. Voltamos já já com o Ligado na Universidade. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje aqui o professor Roberto Maringoni,
que é professor aposentado aqui da FOB e autor do livro Conversa de Médico e Outras Histórias. Professor, o senhor, esse livro não tem pretensão comercial, o senhor estava me falando, né? É verdade, não tem nenhuma ideia de vender livro. Agora, alguns colegas falam, mas você só fez 120 livros, você precisa publicar mais. Olha, eu vou pensar no caso, porque é uma coisa tão pessoal. São 120 exemplares só, então. Só 120 que foram impressos. Eu fiz uma lista de mais ou menos 110 pessoas, parentes, amigos, conhecidos, mais chegados. Então, eu estou distribuindo esse livro. Vou lá, bato um papo com os colegas antigos. Isso é bom, voltar a conversar. E a gente recebe dos colegas uma atenção muito grande, que eu fico até emocionado com isso. Outro dia, um colega me telefonou para dizer, olha, eu deixei um livro lá para ele no consultório, mas ele estava cheio de gente, eu não vou atrapalhar a consulta. Eu deixei lá, depois ele me telefonou, chorando no telefone, poxa, emocionado de eu ter mandado o livro para ele, que nós tínhamos tido consultório juntos durante algum tempo. Poxa, ele ficou emocionado por eu ter dado um livro para ele. Eu falei, poxa, isso aí vale mais do que qualquer coisa. Então, essas manifestações, eu mando o livro, eu entrego o livro, o sujeito depois telefona, olha, Alberto, eu li seu livro, gostei dessa história, daquela outra, você foi... Isso para mim é satisfação. E como eu digo aqui no prefácio, não, eu botei aqui uma explicação na abertura do livro, e aqui eu escrevi o seguinte: eu nada espero dessas histórias, mas se alguém rir em algumas delas, ou apenas sorrir, já terei recebido uma grande recompensa. Então, se alguém dá risada, para mim está ótimo, se ele sorrir, está ótimo. O meu aplauso é um sorriso. Então, isto aqui não tenho até hoje nenhuma ideia de publicar para vender. Por quê? Poxa, não há razão. Ninguém vai ler um troço desse, poxa. Não seja tão modesto, não seja tão humilde. Professor, se alguém se interessar pelo livro, o senhor deixou alguns disponíveis aqui na FOB? Deixei 2 livros na biblioteca. E tem alguns colegas aqui da faculdade que eu dei o livro para eles, como eu vou dar isso aqui para você. Obrigado, professor. Só vou tirar essas marcas que estão aqui. E essas coisas. Anotações. Tem até fotografia, pô. Tá bonito, hein? Eu era mais bacana um pouco. Professor, agradeço bastante. Muito obrigado por você ter recebido. Professor, só para a gente finalizar, tomou gosto por escrever obras assim? Pretende escrever novamente? Já estou escrevendo. É mesmo? Já. Depois desse livro, com essa recepção calorosa que os colegas fizeram, eu voltei a escrever e escrevi mais umas 10 histórias até agora. Mais ou menos do mesmo tipo. Mas há outras coisas que foram me ocorrendo, outras pessoas que falaram, e eu escrevi aqui algumas coisas. O que foi que eu escrevi aqui? Sim. Cartas para amigos, para minha filha. E aí algumas cartas assim, escrevendo como se fosse um linguajar caipira. E eu continuei escrevendo. E eu espero escrever mais umas 90 para poder fazer outro livrinho desse, sei lá quando. Então tem muita história para contar ainda, professor. Tem muita história ainda para contar. Tem coisas que as pessoas, os pacientes falaram, contaram. Ainda vai render mais alguma coisa, não sei quanto, né? Mas vou escrevendo aí. Eu já escrevi talvez umas 10, 11, 12 histórias por aí. Novo livro, o senhor está convidado de novo para vir ao nosso programa. No próximo. Isso, o senhor está mais convidado. Tá bom. Professor, queria novamente agradecer por sua participação aqui conosco hoje. Mas você está fazendo errado. Quem tem que agradecer sou eu, poxa vida. Não. A gente fica muito feliz de o senhor ter aceito o nosso convite. Você foi muito gentil me trazendo para cá, para essa escola que eu vivi tanto tempo aqui.
aqui no centrinho. Isto é sempre gratificante a gente voltar para a escola. E é até meio festivo, viu? Quando eu venho para cá, encontro com os antigos colegas, professores, que foram meus alunos, porque a maioria dos professores são formados aqui. Sim. Ora, se foram formados aqui, eu fui professor desde a primeira turma. Então, todos que são professores foram meus alunos. Então, é uma festa. E realmente é emocionante a gente voltar a encontrar essas lembranças desses colegas que foram ex-alunos, né? Mas tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Tá bom. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.